Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou o Creteu e essa é mais uma aula de tira dúvidas aqui do curso de GNU Linux com Debian do professor Creteu. Os alunos já estão aqui na sala e hoje eu falei boa noite, esqueci que tem gente que está assistindo de manhã, né? Mas a gente sempre grava às 19 horas, todas as quintas-feiras, mas agora só o ano que vem, hein? Hoje é o dia da última aula do ano, da última aula de Tira Dúvidas do ano, e a gente está aqui à disposição para tirar dúvidas do curso, das aulas anteriores, para tirar dúvidas gerais de qualquer coisa relativa ao software livre, ao GNU Linux, ao Debian, né? É garantido que você pode fazer qualquer pergunta sobre esse assunto, se você tiver a oportunidade de estar aqui conosco ao vivo, através da sala do Jitsi, que é o meet.jitsi.si/curso GNU. Hoje é dia 17 de dezembro e a gente está aqui nesse momento para isso. Então, você é garantido que você pode perguntar qualquer coisa sobre esses assuntos, não é garantido que eu saiba responder todos eles, né? Mas a gente está aqui para dar algum tipo de orientação e ajudar quem pode participar aqui. Então, eu quero dar boa noite a todos os presentes, o Bruno, o Daniel, o LP Fio, o Fernando, e dizer que podemos começar. Quem é que tem a primeira dúvida? O Daniel já diz aqui rapidinho que ele não viu as aulas ainda, né? Tudo bem, Daniel, é bom ver, é bom, hein? Eu garanto que o curso é legal. Mas, enfim, a dúvida está aí. A dúvida é a seguinte, quando ele diz aqui, quando eu instalo, ele usa o XFCE. Acontece assim, quando eu deixo ele hibernar e preciso retomar o trabalho, tem que entrar no login 2 vezes. Ah, tá. Então, eu não estava lembrado disso, mas agora aqui vagamente eu lembrei. Então, vamos tentar melhorar um pouco essa sua pergunta, Daniel, porque inclusive faz parte de quem está aprendendo a resolver problema num GNU. É muito importante aprender a fazer as perguntas, seja para um professor, seja para si mesmo, porque isso vai organizar a sua pesquisa, né? Então é assim, você usa o XFCE. O XFCE é um ambiente de desktop. Então, quando você coloca a máquina ou deixa ela hibernar, aí o que acontece? Quando você ou dá o comando de hibernação, como por exemplo o systemctl hibernate, ou se for um notebook que você programou para quando fechar a tampa ele hiberne, ou ainda num notebook, num netbook, num notebook, ele está dizendo que é um notebook, quando a bateria chega num estado crítico, aí você programa para que ela entre no estado de hibernação, ou mesmo quando você clica lá em algum botão do XFCE lá de sair e tem lá uma opção de hibernar. Quem hiberna não é o XFCE, não é o ambiente de desktop, seja ele qualquer que seja, XFCE, LXQT, LXDE, ou GNOME, ou i3, ou qualquer outro, Cinnamon, enfim, Mate, qualquer outro, né? Não, quem hiberna é o kernel, né? Então, o teu ambiente de desktop, se você está usando ele para fazer a hibernação, ele vai enviar um sinal lá para o kernel e o kernel vai hibernar. E o kernel vai rodar um programa para fazer isso e vai, fundamentalmente, fazer o quê? Gravar todo o conteúdo que está na memória. Na verdade, ele já está gravando, mas ele vai gravar o que faltou, né? Ele vai gravar todo o conteúdo na memória. Normalmente, esse conteúdo é gravado na mesma partição do swap, né? E é por isso, justamente, que tem um vídeo aqui no canal e um tutorial que eu disponibilizo também, que fala sobre fazer um swap criptografado. Mas o swap criptografado dá um pouco mais de trabalho se você quiser fazer com a possibilidade de hibernar também. Por quê? Porque se você hiberna, especialmente se você hiberna, todo o conteúdo da sua memória está gravado ali. E em condições normais vai estar gravado sem criptografia. Então, se alguém
furta o seu notebook, nesse conteúdo, e eu mostro inclusive como fazer isso lá e como verificar, se você fizer uma cópia desse conteúdo, você vai conseguir encontrar um bocado de senha que você use, porque em alguns programas, em algum momento, colocaram a senha que você digitou na memória, e portanto isso poderia ser usado por alguém para obter algum tipo de credencial, algum tipo de informação, né? Mas muito bem, o kernel então ele copia todo o conteúdo da memória para esse espaço. Quando você liga a máquina de novo, porque depois de uma hibernação a máquina efetivamente desliga, né? O hardware desliga, que é bem diferente de um processo chamado suspensão, que é o que eu tenho usado ultimamente. Então eu fecho a tampa do meu notebook e ele entra num estado de suspensão. Como é que é o estado de suspensão? A máquina não está completamente ligada nem desligada. Então ela está mantendo lá um mínimo de um consumo de energia suficiente para sustentar até o dia seguinte tranquilamente, ou até um pouco mais, dependendo da qualidade da sua bateria. E aí quando a gente abre a tampa já volta tudo rapidinho. Então essa é uma possibilidade de usar, no lugar de usar a hibernação, de usar a suspensão, né? Exatamente, a suspensão é um estado de baixo consumo de energia, não consome quase nada de energia. E inclusive, se tiver tudo reguladinho com a sua bateria, se a bateria ficar crítica, o computador sai do processo de suspensão e liga sozinho, mesmo com a tampa fechada. E aí o teu sistema estando configurado direitinho, ele saca que a energia está muito baixa e ele hiberna. Então, mesmo que você coloque para suspender e fique alguns dias sem mexer no computador, quando você liga, ele hibernou, né? Se a bateria sustentou, quando você abre a tampa, ele já volta tudo onde estava, né? Mas seja uma forma ou outra, o hibernar, ele só mantém lá tudo bonitinho. Então, o que está na memória, está na memória. E o tempo para voltar é muito curto, né? Abriu a tampa, voltou. É instantâneo praticamente, né? Já o de hibernação, não. Por quê? Então vamos lá. A hibernação copia tudo para essa área, normalmente para essa área de swap, e desliga o computador. Quando a gente liga o computador outra vez, o bootloader é carregado e o kernel, quando vai ser carregado, ele saca que está voltando de uma hibernação. Tem configurações que são feitas por padrão para isso. E aí quando ele saca que está em hibernação, ele faz o mesmo processo. Ele copia tudo lá da área de disco onde tinha a memória, põe na memória e volta o sistema como ele estava. Então é claro que se você tinha vários programas abertos, esse procedimento vai voltar muito mais rápido do que se você tivesse, quando foi parar de trabalhar, se tivesse efetivamente desligado o sistema no lugar de hibernar. Quando ele volta bem mais rápido. Aliás, quando eu hibernava, eu já fiz até teste de mandar compilar, por exemplo, um kernel, que demora bastante, e hibernar a máquina no meio da compilação do kernel. Quando ela volta da hibernação, ela volta e o processo de compilação continua. Quer dizer, é como se você tivesse... É por isso que eles usam o termo hibernar, né? Então, congelou lá o negócio onde ele estava, e quando ele volta tudo bonitinho. Mas o que acontece? Tem algumas circunstâncias que pode ser que um serviço ou outro, um módulo ou outro, não suporte esse tipo de circunstância. Então ele não consegue voltar. Então é preciso a gente mexer algumas coisas em configuração para dizer, olha, tal módulo, quando hibernar, quando voltar da hibernação, você tem que carregar esse cara aqui de novo, porque senão a coisa não funciona. Então pode ser que seja alguma coisa nesse sentido que esteja ocorrendo aí no seu XFCE, né? Porque você volta da hibernação, a máquina volta, você põe a sua senha, e ele não vai para lugar nenhum, mas nessa história dele não foi para lugar nenhum, ele deve ter carregado alguma coisa que precisava, ele carregou de novo. Aí quando você põe o login outra vez, aí ele vai. Então como é que a gente resolve isso? Bom, aqui na aula de Tira Dúvidas, eu acho que é pouco possível que a gente consiga resolver isso. Porque como é que a gente faz para resolver isso? O que a gente faz é o seguinte. Quando você... O que eu sugiro que você faça? Que você hiberne a máquina, e aí que você logue a máquina de novo e faça isso. Assim que fez, que teve que logar 2 vezes, aí você vai olhar os logs, os registros, que é para ver
qual foi a mensagem que apareceu quando você logou da primeira vez e não foi com sucesso o login. Que é para você descobrir, aí vai na mensagem, tem alguma coisa de algo que estava faltando. Aí a gente vai conseguir descobrir o que estava faltando e eventualmente tomar as providências para que ele desligue isso quando você hiberna e ligue isso quando você volta do hibernar. Né? Então não tem uma solução assim pronta, né? Mas esse seria o caminho para resolver esse problema. Normalmente, esse tipo de solução serve para vários problemas parecidos, né? Que é a gente tentar reproduzir o problema e, com isso, descobrir o que está ocasionando o problema. Porque o log, como eu sempre falo, o log é seu amigo, né? O log é o seu maior aliado, o GNU é seu amigo e os logs são o seu maior aliado. Por quê? Porque essas coisas ficam registradas. Não tem como você fazer um login, Daniel, e não dar certo e não aparecer alguma coisa no log. Vai aparecer alguma coisa no log porque o programa responsável por te autenticar sentiu a falta de alguma coisa e por isso não autenticou. E isso vai aparecer no log. E aí a gente analisando o log, a gente vai conseguir descobrir o que está rolando. Perfeito? Que arquivo de log, então só para completar aqui, LPFio, já li a tua pergunta, mas para completar aqui a resposta para o Daniel, que arquivo de log ele deve olhar? Em que pasta ele deve procurar? Bom, normalmente, se for um Debian, né, no Debian o arquivo, você pode fazer isso de duas formas. Né? Eu vou botar aqui o terminal para mostrar essas duas formas. Deixa eu abrir aqui o terminal para a gente ver essas duas formas. Vamos lá. Pronto, estamos aqui com o terminal. Então, olha só, você precisa ser a toda poderosa rotinha, né, ou usar sudo, né, dependendo do que tenha configurado na sua máquina, né? Precisa acertar a senha também, que eu errei. E errei de novo. Vamos lá. Agora sim. Eu fico falando, é coisa de velho, né? Fala e escreve ao mesmo tempo, não dá certo. Então, onde é que estão os diretórios dos logs? Ó, os diretórios dos logs é esse aqui, que é o /var /log. Onde você deve olhar nesse caso em particular? Bom, nesse caso em particular, a gente deve começar a olhar por um arquivo, no caso do Debian, por padrão, o arquivo que recebe tudo que tem a ver com log é o arquivo chamado syslog. Então, no /var, eu vou dar um tail -20 no /var /log syslog. E a gente vai ver as últimas 20 linhas do log. Então, aqui as últimas 20 linhas do log. Essa é uma forma. Então, como você não sabe ainda o que é, talvez 20 linhas não sejam suficientes. Então, você pode abrir com o seu editor de texto predileto o arquivo e sair olhando. Como você sabe o horário que você fez a hibernação, você pode acompanhar. Eu aqui no VI, eu vou sair e vou fazer de novo. O VI é o meu editor de texto preferido. Quando eu abro, ele vai para a primeira linha, conforme a gente vê aqui, né? Se eu aperto G maiúsculo, então Shift e a letra G, ele vai para a última linha, que aqui no caso foi 5.958. Aí eu vou vindo aqui para frente, a gente está vendo o horário, ó, 19h37, né? Então eu sei a hora que voltou da hibernação, eu vou olhar aqui, tentando encontrar algum erro, tentando descobrir alguma mensagem de erro que possa me auxiliar, né? Essa é uma forma de se fazer isso. Outra forma de fazer isso é usando o journalctl. O journalctl é uma ferramenta do systemd para ver logs. E aí normalmente a gente usa isso aqui, ó, "-b", para que ele mostre os logs do último boot. E a gente faz isso aqui, a gente vai ver mais ou menos a mesma informação, ou a mesma informação que está lá no syslog, com os respectivos horários. Então você pode, por exemplo, fazer aqui um pipe less, né, para paginar, e aqui acompanhar o que aconteceu minuto a minuto, né, e encontrar a mensagem de erro.
Depois que a gente descobre, por exemplo, se ela é relativa a um determinado serviço, vamos supor que ela seja relativa ao LightDM, que é o gerenciador de logins que o XFCE por padrão usa. Aí a gente pode fazer assim, journalctl-b para mostrar só desse último boot e "-u" para dizer qual é o serviço e LightDM. Então eu vejo aqui as mensagens do LightDM. E aí vou ver uma mensagem de erro aqui que vai propiciar a gente descobrir o que está errado. Uma forma, se você estiver lá no nosso grupo no Telegram, o t.me/curso GNU, é instalar um pacote, eu já tenho instalado ele aqui, mas seria um apt install pastbin it. Esse pastbin it, ele faz o envio de um conjunto de coisas para um site, nesse caso do Debian, e devolve um link. Então, se eu quiser, por exemplo, fazer o log, eu faço journalctl-b pipe pastbin it. Ao fazer isso, o que eu fiz? Eu vou jogar todo o conteúdo do journal para o pastbin it. E ele vai me dar, aqui inclusive não deu adequadamente, não sei porquê, depois eu averigo por que isso, mas ele vai dar um link com um número, porque esse aqui é só o site, tá? Mas ele vai dar um link com um número aqui. Aí esse número você pode colocar lá no grupo que outras pessoas vão poder ajudar, né? Dessa forma a gente consegue analisar os logs e tentar descobrir qual é o problema, né? Essa aqui é a história. Ainda o Daniel, se é rotativo, o log é rotativo. Então a gente vê aqui nos logs que, se a gente olhar aqui, ó, vai ter vários arquivinhos aqui, ó, 1, 2, 3, é que recentemente eu apaguei, né? Então, o syslog é o log atual. O syslog.1 é um log anterior que foi rotacionado. Por padrão, ele faz isso uma vez por semana, tá? E aí o outro, ou a cada 2 dias, ó, porque um é 17 de dezembro, outro é 15 de dezembro, é a cada 2 dias que está aqui, ó. Cada 2 dias ele está fazendo a rotação, né? E aí, a partir do segundo, ele também compacta nesse formato GZ, né? Mas no caso aí, como você vai fazer logo depois que deu o problema, você não vai ter que precisar se preocupar com os rotativos, né? Você pode pegar já direto o syslog, né? Tem uma outra pergunta aqui, que é uma pergunta do Bruno, não, é uma pergunta, eu li aqui a pergunta, cadê a pergunta? Aqui, do LPFIL. O que é hardware livre, né? Vamos lá. Tem uma outra pergunta aqui, estou no prompt de comando, quando está na parte mais baixa do vídeo não aparece. Alguém confirma isso? Quando eu estou aqui no terminal, é isso? Essa parte de baixo, deixa eu ver aqui se eu... verdade, peraí, vamos arrumar aqui que... Obrigado, foi uma boa você ter me mostrado isso, que eu não tinha visto, né? Aí a gente arruma aqui, que foi vacilo meu aqui, cara. A gente aqui erra e vamos corrigir na hora, né? Ó. Olha só, o OBS está aí para isso. Ó. Vamos lá, vamos ajeitar a posição. Eu que mexi alguma coisa aqui que não voltei às condições originais, olha só. Pronto, aí, tá vendo? Tem várias formas de colaborar, tá vendo? Às vezes o colega viu isso e achou que, sei lá, vai ver que é assim mesmo, não vou falar nada. Não, pode falar, não tem problema não. Agora você está vendo perfeito, não está? Agora, beleza, ele disse aqui que está enxergando legal. Então agora está enxergando legal. Opa, boa noite, Renezinha. Que bom que você veio aqui. Eu sei que você não gosta de falar, mas você escreve aí, não tem problema não. Então eu vou falar aqui da pergunta que é do LPFIL, e ele me pede para eu falar um pouquinho o que é, se existe hardware livre, é a pergunta, né? Então vamos ver aqui, LPFIL, o que a gente pode falar sobre hardware livre, né? Quero dar boa noite também ao meu camarada Madruga, que veio aqui participar, e também ao
O pessoal põe uns links complicados aqui, fly alguma coisa, que eu não estou conseguindo ler, porque as letrinhas aqui são muito pequenas e eu não enxergo direito, né? Mas vamos lá. Se você está falando do hardware como um computador, ou Raspberry Pi, ou Arduino, ou coisa desse tipo, quer dizer, o hardware, efetivamente, a gente costuma dizer que não existe hardware livre. Por quê? Porque não tem muito sentido esse livre com o hardware. Porque o hardware é um equipamento, ele é um objeto, né? E uma vez que é um objeto, se eu tenho um objeto na mão e eu entrego para alguém, eu fiquei sem o objeto que está na minha mão. Então, o que a gente costuma dizer, para deixar muito claro do que a gente está falando, a gente fala de hardware com design livre. O que quer dizer isso? É um equipamento que é fabricado, é construído, é projetado, fabricado, construído, vendido, e eu tenho um na mão. Mas se eu quiser fazer outro, basta eu olhar lá, tem lá o projeto que mostra como são os circuitos que estão na placa, quais são os componentes que vão nesse circuito, de modo que eu próprio, ou uma empresa, ou qualquer coisa, pode fabricar uma cópia daquele mesmo hardware. Então, o hardware livre, que nesse sentido é justamente esse, é um hardware que tem o projeto, o design, né? Design é a palavra que a turma gosta de falar em inglês, mas que nesse caso é muito bem substituída por projeto. Então, o projeto do equipamento é livre, de modo que qualquer um tem uma licença livre, ele pode ser copiado, pode ser modificado, pode ser adaptado, equivalente ao que seria o software livre, né? Então eu posso pegar esse projeto e a partir desse ou fazer um igual ou fazer algumas alterações e fazer um diferente. E esse diferente ou igual que eu fiz, eu posso também vender, eu posso passar para frente e por aí fora, né? Então ele é muito parecido com a ideia do software livre e por isso que a turma chama de hardware livre, né? Agora, outro sentido do hardware livre, que não ficou claro aqui para mim, mas me dá a oportunidade de falar dos dois sentidos, né? Que seria os equipamentos, os hardwares, nos quais a gente pode, para fazê-los funcionar, usar exclusivamente software livre. Então a gente poderia dizer que esse hardware me permite a liberdade de software. Esse, a gente pode dizer que não existe ainda 100%. Né? Na verdade, nem o outro, porque quando tem um processador, a gente ainda não tem projetos assim, a miúde, de processadores cujo projeto tá livre e possa ser fabricado. O que também é muito difícil, que processador não é uma coisa para se fabricar um ou dois, né? Então é um processo muito mais complexo, né? Mas a gente pode imaginar, em computadores, existem alguns computadores que a gente consegue estar usando, que a gente consegue usar e consegue estar o mais livre possível, né? Então, eu posso ter um computador que, por exemplo, não exija que eu use nenhum firmware não livre para funcionar os meus dispositivos. Ah, legal. Então, eu estou num patamar de liberdade. Por exemplo, a minha máquina aqui. Eu não preciso carregar nenhum firmware para funcionar a placa de vídeo, para funcionar a placa de rede Wi-Fi, a placa de som ou qualquer outro dispositivo que eu tenha aqui. O único que exigiria um firmware não livre, para eu carregar esse firmware não livre, é uma placa que funciona no barramento USB, que é o meu adaptador de Bluetooth. Como eu uso o Linux Libre, eu optei por não usar o Bluetooth. Então, na minha máquina, eu não quis que a cada boot carregasse um firmware não livre para funcionar a placa com o Bluetooth, então eu não uso o Bluetooth. Como é que eu posso usar o Bluetooth? Com um dispositivo externo que consiga funcionar sem a necessidade de carregar um firmware não livre. Mas na minha placa, embora eu não carregue a cada boot, tem um firmware lá. E esse firmware não é livre, mas ele não é carregado a cada vez que o sistema operacional inicia. Então a Free Software Foundation, por exemplo, considera isso como parte do circuito, né? Eu não considero, não, isso me incomoda. Eu gostaria de trocar essa placa de rede, ainda não consegui verba e nem
as condições técnicas para fazer a troca, para usar uma que precisasse de um firmware, sim, mas que fosse um firmware livre, né? Mas não basta isso, porque isso seria minha placa de rede Wi-Fi. Na placa de vídeo, eu também não preciso carregar firmware, é uma placa da Intel. Mas isso não quer dizer que a placa em si não tenha um firmware lá rodando que eu não posso trocar e que também não é um software livre. Mas não basta isso, porque assim também eu tenho que pensar na minha BIOS, porque eu tenho aqui uma BIOS e essa BIOS não é livre. Existem alguns equipamentos que se consegue trocar o software da BIOS por um software que é completamente livre, que é o LibreBoot. Então, há equipamentos, não são muitos, normalmente alguns um pouco mais antigos, em que é possível trocar a BIOS. E aí, então, se consegue ter, mesmo na BIOS, também rodando software livre. Mas ainda assim não é 100% livre, por quê? Porque no processador ainda podem ter coisas não livres rodando, projeto não livre e tudo. Então, usar um computador de maneira 100% livre, eu diria que na prática ainda é impossível. A gente tem muita esperança aí com esse processador que está surgindo, que é o RISC-V, né? Que promete dar essa possibilidade, mas eu acho que ainda vai aí um tempo e vai também muito de pessoas interessadas em participar disso, né? E para que esse processador seja produzido em quantidade, quer dizer, tenha uma quantidade suficiente para poder justificar a produção, né? Então, acho que esses dois conceitos aí, acho que são legais de serem tocados. Beleza, IPFL? Vamos para a próxima. Ele aqui agradece aqui no chat. Vamos lá para a próxima pergunta. Temos aí o Bruno, o Fernando, a Renezinha, o Cássio também, que chegou há pouco e não tinha visto. Boa noite, Cássio, seja bem-vindo. Vamos lá, cadê as dúvidas? O IPFL, manda ver, IPFL, ele disse que tem uma outra dúvida. Aqui a gente não pode perder tempo, cara. Tem dúvida, manda dúvida. Se alguém ficou com vergonha de mandar dúvida, fica para a próxima resposta, não tem problema. Pode mandar, IPFL, pode mandar sua dúvida aí. Renezinha, hoje não tem dúvida? Vamos lá. Vamos escrever a dúvida aí. Eu tenho que ficar falando o tempo inteiro, né? Porque, ó, eu tô falando bastante assim. Para você que está nos assistindo, que não está ao vivo, não ficar esperando, né? Senão tem que cortar o vídeo aqui, que fica um monte. O Bruno está falando aqui. O Bruno está dizendo que quando ele estava falando do meu primeiro aprendizado de GNU Linux, ele usava, quando ele começou a aprender GNU Linux, ele usava apt-get. É porque o Bruno conversou conosco aqui antes de começar a aula e ele estava contando um pouco da história dele, que ele já mexia no Debian e ficou um tempo sem mexer por questões de trabalho, ele foi obrigado a usar o janela quebrada lá, né? Aquele que pega vírus, que trava e tudo mais, né? Mas agora ele está retomando. E aí ele notou que antes ele usava apt-get e que agora tem apt. Continua tendo apt-get, tem o apt e continua tendo aptitude, né? Fundamentalmente, eles são, todos os três, apt, apt-get e aptitude, são ferramentas para lidar com pacotes, né? Eu cheguei a mostrar isso, inclusive, na última aula de Tira Dúvidas, mas não custa a gente retomar, né? Então, se a gente olhar aqui, ó, eu vou rodar um comando aqui que é o it. O it, ele mostra onde está um binário que ele conseguir encontrar. Então, o do apt está aqui. Se eu olhar o do apt-get, está aqui no apt-get. Se eu olhar aqui o aptitude, está aqui o aptitude. Agora vamos dar uma olhada para ver o que é esse arquivo. Eu vou rodar file e vou dar o nome do binário. Isso é um binário, tá vendo? Um binário de 64 bits, no formato ELF, que é para a gente ver que é um outro programa, tá? Eu vou rodar esse file aqui e ele vai me dizer
que é um binário tal, que tem tais características. A gente pode também usar o ls-l para ver realmente se isso é o cara ou se é um link, ó, é ele mesmo. E para o apt-get a mesma coisa, ó, é um outro binário, tem tamanho diferente, assim como o aptitude. Ó, cada o aptitude tem um link aqui, né? Então vamos olhar direitinho aqui, que é esse link vai apontar para o /etc alternatives aptitude. Aí a gente vai ver que é o aptitude ncurses, que é o nome de fato do binário, né? Então são 3 caras, 3 gerenciadores de pacotes. No Debian tem uma porção. Qual é o melhor de usar? Bom, isso é uma questão bastante pessoal. Qual é a diferença? São diversas as diferenças. Na prática, as diferenças são muito pequenas, a não ser para usos muito específicos. Então, se eu quiser instalar um programa, eu posso usar apt install. Vamos instalar um programa aqui. Bom, vamos um que já está instalado. SV, eu vou remover esse programa. apt remove um programa svxiv. Pronto, é um visualizador de imagens bem simples, que foi dica do meu amigo Simplex. Então, olha só, removi o programa. E repare que eu removi com o apt. Agora eu vou instalar ele com o aptitude. Ó. Aptitude install e vou dar o nome do cara, sxiv. Mando aqui, o que ele vai fazer? Ele vai buscar no mesmo arquivo para saber se esse pacote existe, vai buscar dos mesmos repositórios, ó, conforme a gente está vendo aqui, ó, debian.debian.org/debian, e vai instalar o pacote. Então, foram as mesmas coisas básicas da mesma forma. Agora eu vou usar aqui, ó, apt-get remove e vou remover esse pacote. Ó. O apt-get vai remover o pacote do mesmo jeito. Então, eu removi com o apt, depois instalei com o aptitude, agora removi com o apt-get e eu vou instalar com o apt-get. O apt-get install e o mesmo pacote. Então, o uso comum é idêntico. Agora, existem algumas diferenças? Existem algumas diferenças fundamentalmente nas configurações padrão, que também você pode mudar. Então, eles têm algumas diferenças com relação a se vai ou não instalar programas que são sugestões ou recomendados. Se a gente olhar aqui com apt show, ou apt-get show, ou aptitude show, vai mostrar a mesma coisa. SXIV, vai mostrar as informações desse pacote, né? E aí esse pacote aqui, por acaso, ele sugere esses dois aqui, ó, tá vendo? Então, eventualmente, as configurações padrão de um e de outro pode fazer a instalação desse outro pacote que é sugerido, no caso de não ter ele instalado. Mas o funcionamento é igual. Quando a gente roda apt update, o que ele vai fazer? Ele vai olhar um arquivo, que é o arquivo onde estão escritos os repositórios, né, que é aquele /etc apt sources.list. Então, o apt update olha isso, vê quais são os repositórios e baixa dos repositórios a lista de todos os pacotes que está nesses repositórios. Se eu rodar aptitude update, o que o aptitude update vai fazer? Exatamente a mesma coisa. Ele vai olhar nesses arquivos e vai baixar a lista de pacotes que estão disponíveis lá. E se eu rodar apt-get update, o que vai fazer? Vai fazer exatamente a mesma coisa. Vai olhar nos arquivos que são os repositórios, vai baixar dos repositórios a lista. Repare, inclusive, que não baixou 3 vezes, porque cada um deles pôde observar que a versão da lista que tinha disponível já baixada é igual a... E onde é que está isso? Ó? Isso aqui está aqui. Se a gente olhar aqui em /var, /lib, /apt, /lists, a gente vê aqui as listas. Então, essas listas foram as listas, e eu vou dar uma olhada nesse arquivo aqui, ó. Esse packages aqui, por exemplo, ó. Opa, eu escrevi errado aqui.
Ah, estou no diretório errado, né? Eu não mudei de diretório, né? Só dei um ls, né? Então vamos mudar de diretório aqui. E pronto, só para ficar mais fácil. E eu vou olhar esse arquivo aqui. Tá aqui, a lista dos pacotes. Então os pacotes estão em ordem alfabética, em blocos. É um bloco tudo sem uma linha em branco. O que separa o bloco é uma linha em branco. Então isso aqui são as informações de um pacote chamado 0AD, está em ordem alfabética, né? E que tem todas as informações desse pacote, não está instalado na minha máquina. Está lá na lista, ou seja, está disponível no repositório. Aí tem uma linha em branco e começa as informações de um segundo pacote. E assim vai, de um terceiro, de um quarto, e assim vai. Então, todos esses pacotes aqui são os pacotes que estão disponíveis nesse repositório, não os que estão instalados aqui. Os que estão instalados estão num outro arquivo, que é o /var, /lib, dpkg, aí tem um cara aqui chamado status. Então, esse arquivo aqui, status, ele tem o mesmo formato desse dos pacotes, só que aqui são os pacotes que estão instalados na minha máquina. Repare que é a mesma coisa, o nome do pacote, um conjunto de informações do pacote e aí uma linha em branco. Uma linha em branco, pronto, aí começa o segundo pacote. Então a gente poderia dizer que esse arquivo /var, /lib, dpkg, status é a base do apt. Se você usar uma ferramenta gráfica para a gestão de pacotes como o apt, que é o caso do Synaptic, tudo igual também. Quando rodar update lá, vai fazer as mesmas coisas, vai olhar o arquivo de repositórios e tudo. As lojinhas do Google ou outras coisas desse tipo, pode ter, além disso, pode ter outros mecanismos para outras bases de pacotes. Mas usando o apt, apt-get ou aptitude, a gente tem o mesmo resultado. O aptitude tem uma diferença, porque o aptitude ele tem tanto a possibilidade de usar via interface CLI, né, que chama Command Line Interface, ou seja, interface em linha de comando. Se a gente roda aptitude sem parâmetro, ele entra numa outra interface, que é uma interface Ncurses, né, em que a gente tem a possibilidade de ver, por exemplo, aqui há 60 mil, aqui é o Debian Seed, né, há 60 mil pacotes nos repositórios. Quantos pacotes que estão instalados, quantos pacotes que não estão instalados, em cada uma das categorias, enfim, eu não sei usar essa interface direitinho aqui, ó, mas ela tem a possibilidade de fazer tudo aqui, de procurar por pacotes, de instalar pacotes, de remover pacotes e tudo mais, né? Então é uma outra forma de interagir. Eu apertei a letra Q aqui para sair e a seta para sair. Eu nunca usei isso aqui. Eu usei muito tempo o aptitude, mas desde que o apt no Debian Seed, porque no Debian Buster ainda não está assim, desde que o apt chegou à versão 2, então se eu fizer aqui apt show apt, a gente vê que eu é a versão 2.1.14. Quando o apt chegou na versão 2, algumas coisas que eu só tinha com o aptitude vieram para o apt. Uma delas, por exemplo, é essa aqui. Quando eu quero purgar todos os pacotes que foram removidos, eu posso rodar esse apt purge -c. É rapidinho, e isso não tinha no apt, eu só conseguia isso com aptitude. Então, atualmente, dá no mesmo usar qualquer uma dessas ferramentas, é muito uma questão de escolha pessoal. O Bruno comenta aqui que a versão do dele ainda é o 1.8, porque ele usa o Buster. Exatamente, Bruno. Então, no apt que está no Buster, eu, se fosse usar, porque eu gosto de algumas coisas, não é que não dê para fazer com o apt essa linha de comando que eu mostrei aqui, de purgar todos os pacotes que foram removidos, dá para fazer isso no Buster. Só que vai dar um pouquinho mais de trabalho. Eu vou ter que fazer aqui um dpkg-l, pipe grep, começando com rc, que é isso que quer dizer arquivos que foram removidos e não foram purgados. Aí eu pego essa linha aqui e ponho um parênteses nela, ó, ponho um cifrão aqui e faço apt purge essa linha toda aqui. Como vão aparecer vários nomes de pacotes e cada um deles numa linha, né? Aí eu posso botar um pipe tr e vou substituir enter, que quer dizer isso aqui, por espaço em branco. Então o que esse comando grandão aqui vai me fornecer? Ele vai me fornecer uma lista
de todos os pacotes que foram removidos, mas não foram purgados. E essa lista vai estar separada por espaços, porque ela estaria separada por Enter e eu troquei para ela ficar separada por espaço. E aí esse comando vai dar exatamente o mesmo resultado do que aquele outro. Então é claro que é muito mais fácil digitar apt purge tilc do que digitar esse caminhão todo aí, né? Mas se você é meu aluno e aluno meu que segue as minhas orientações, tem aí um arquivo igual ao meu, ó, por exemplo, que é o /home creteu hack tutoriais. No seu caso pode não ter essa linha toda, mas é o meu dicas, né? Então se eu olhar aqui, ó, apt purge, eu vou ver aqui que eu tenho aqui, ó, para purgar tudo, vamos ver aqui, olha assim, ó, olha só, aptitude purge tilc, ó, que também tem o apt purge tilc, e também eu posso fazer aptitude purge dpkz ---- get selections, mas também posso fazer exatamente aquele que eu fiz, ou quase exatamente, porque aqui eu usei o AWK, tá certo? Então tem várias formas de fazer a mesma coisa, né? E eu aqui, por acaso, eu decorei essa, né? Eu construí a outra que eu mostrei para vocês aqui, que é essa aqui, e tem as outras que eu anotei no meu arquivo de dicas, né? Então, você pode, por exemplo, depois de muito, se tiver muito cansado, você pode fazer um ap purge, né? Então você pode fazer assim, ó, alias, vamos fazer um alias chamado purgar, ó, alias purgar igual, e vou copiar essa linha toda aqui, ó, apt purge, toda essa linha, falta fechar um parênteses, fechou o parênteses, falta fechar uma aspas, fechou uma aspas. Pronto, fiz um alias. Então agora quando eu digitar purgar, ele vai rodar aquilo lá. E vai fazer a mesma coisa, vai ficar fácil. Então, mesmo quem está usando o Buster pode fazer isso de uma forma fácil, né? Para que isso valha sempre, a gente vai editar, se você quiser, isso no caso aqui é a rutinha, né? Então eu vou editar o arquivo root bash rc, e aqui, lá no fim dele, ou se eu quiser, posso colocar nesse arquivo só de aliases, né? Ou, tanto faz, ou aqui ou ali, escolha do que você desejar. Se você tiver uma porção de aliases, você pode colocar num arquivo específico para os aliases. Se você tiver um pouco menos, pode colocar aqui. Então, se eu quiser usar sempre isso, ó, eu posso simplesmente pegar essa linha aqui e copiar e colar ela lá como um alias, lá nos meus alias dentro do meu bash rc. Então, posso chegar aqui e simplesmente copiar essa linha e pronto. A partir daí, toda vez que eu logar e digitar purgar, ele vai rodar esse comando todo e eu vou ter purgado todos os arquivos que foram, todos os pacotes que foram removidos, né? Então, acho que essa é a ideia fundamental da história aí, né? Vamos ver mais uma pergunta aqui. Sobre PDF, ó. Se for para editar os metadados do PDF, eu conheço o PDF TK. Olha, eu uso uma ferramenta aqui para lidar com PDF, que eu acho que é bastante bacana, né? Deixa eu mudar aqui a tela, vamos ver aqui se eu consigo aqui. Eu vou mudar para o meu desktop, então vamos ver se dá certo aqui. Tá todo mundo já vendo o meu desktop? Alguém pode se manifestar? Sim, tô vendo o terminal. Tá vendo o terminal, mas o desktop inteiro, né? Tá vendo o ROF? Tô. O run. Beleza. Então, a gente tem um cara aqui que é o PDF Arranger. Esse PDF Arranger é um software que eu acho bem interessante. Vou sair aqui do terminal. Por quê? Porque ele serve para brincar com PDFs, né? Então eu vou pegar aqui um PDF, vamos pegar aqui, onde é que tem um PDF? Tem aqui em Hack, GNU, palestras, e vamos pegar uma palestra antiga aqui, a palestra do Debian o quê?
Aí a gente vê cada uma das páginas do PDF, né? E aqui a gente consegue mudar a ordem das páginas de um PDF, né? A gente consegue selecionar algumas páginas aqui clicando sobre elas ou com Shift, né? Cliquei na primeira aqui, ó, nessa aqui, vou clicar nessa última e vou apertar o Delete. Eu apaguei essas páginas. Eu posso incluir novas páginas, né? Posso adicionar um outro PDF, eu posso pegar um outro PDF, vamos pegar um outro PDF de uma outra palestra, eu acrescentei aquele primeiro, né, que era uma outra palestra, aí eu saio juntando, saio mexendo, ó, esse aqui está repetido, eu vou apagar esse aqui, e pá, eu vou construindo um novo PDF, né? Tem uma porção de opções aqui, eu posso exportar, posso editar propriedades, né? E nesse de editar propriedades eu posso mexer nesses metadados, né? Por exemplo, quem é que produziu isso aqui? Ah, foi produzido pelo Creteu. E qual foi a ferramenta de criação? Aqui está dizendo que foi o Impress, de fato foi, né? E eu aqui vou dizer que foi um software livre, né? E eu posso colocar um título, posso botar um título aqui, são palestras, né? E o criador mesmo, a pessoa é o Paulo, né? Então ficou o Paulo Creteu e eu salvei os metadados, aí mudei os metadados do PDF. E eu posso aqui agora pegar e salvar como e criar um novo PDF, né? Então eu vou fazer aqui um PDF lá no meu home e vou chamar ele de teste, né? Um nome assim bem bacana. Aí eu salvo esse teste, que é essa junção de PDFs, né? Se eu fechar tudo aqui e vou abrir agora aqui o meu software de visualização de PDF, que é o Atrio, né? E agora se eu pegar aqui com o Atrio, abrir o Atrio, eu posso olhar aqui arquivos, abrir e vou abrir esse PDF que a gente acabou de fazer, que é o teste. Onde é que ele está aqui? Vamos botar em data de modificação. Cadê ele? Está aqui o teste PDF. Vamos abrir o teste PDF. E a gente vê aqui com o meu leitor que está aquele PDF que eu construí. Aqui a gente tem as propriedades do PDF, que justamente me mostram os metadados. E aí eu consigo ver, ó, que o produtor foi o Creteu, o criador foi o software livre, a data que ele foi criado. Ó, essa data aqui eu não mexi nesse metadado, né? Tá com uma data que não é a data de hoje, tá com a data do PDF original que tinha sido feito, as características, a quantidade de páginas e tudo mais, né? Os fontes que estão envolvidos aqui nesse PDF. Então eu uso esse tipo de ferramenta, não sei se era isso que você queria. Deixa eu olhar aqui. A Renezinha está dizendo que a qualidade está baixa. Não sei se ela está reclamando da aula, que ela está achando que não está boa, ou é da imagem. Não, eu acho que eu arrogantemente acho que é da imagem, né, Renezinha? Isso pode acontecer, né? Quem nos está vendo depois da gravação não vai ter essa sensação, né? A Renezinha diz lá que é a imagem mesmo, né? Que a aula está super maravilhosa. A Renezinha dá uma força, assim, muito obrigado, viu, Renezinha, né? Às vezes acontece isso, é por isso que a gente faz a aula ao vivo sem transmitir para o YouTube, ao vivo também, como uma live, né? Justamente para evitar esses problemas, né? Então eu agradeço quem está aqui participando ao vivo, porque quem está participando ao vivo percebe esses problemas, né? Que podem ocorrer, sabe que a internet é uma coisa que ainda está muito variável aqui, né? Mas depois, como eu estou gravando, a versão que vai para o YouTube, o PeerTube, etc., vai redondinha sem esse problema. O IPFil disse que fez uma outra pergunta, mas está lá em cima, que eu estou aqui olhando no chat, né? Eu só leio... porque o IPFil estava respondendo para o Cássio que ele conhece um outro programa que é o PDF-TK, para editar para editar os metadados do PDF, né?
O IPFio fala que não é propriamente uma dúvida, né? Mas é uma certa confusão no sentido de usar as chaves SSH e GPG. Bom, o assunto é bem extenso, né? Mas eu acho que dá para fazer uma demonstração de alguma coisa, né? O Cássio está dizendo aqui que ele promete que em 2021 ele gosta de escrever, né? Porque ele não escreveu o número, não, ele escreveu por extenso, né? Que ele vai ter um microfone para participar das aulas. Legal, Cássio, que bom. Que bom que você tem um microfone, que aí você vai conseguir se comunicar melhor, eu acredito, né? Então, acho que o que a gente pode mostrar aqui seria um processo de usar uma chave, né? De criar uma chave e de usar para logar em algum lugar, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar aqui, vou criar um usuário, então eu vou fazer aqui um usuário chamado IPFio, criando esse usuário, vou colocar uma senha bem difícil para esse usuário, tá aqui criado o usuário IPFio, e a gente pode olhar aqui, se eu olhar no diretório /home, eu tenho aqui um usuário chamado IPFio. Legal, agora... Professor Cretil, eu só estou vendo os slides aqui. Opa, valeu, cara. Eu estou pensando que está aparecendo aqui falha nossa. Pronto. Vamos, eu fechei o terminal e não reparei, ó. Pronto, agora está o terminal, né? Agora tá, né? Agora está. Maravilha. Então vamos fazer de novo. Temos aqui de rotina, então vou remover o usuário IPFio. Tinha acabado de criar, mas ninguém viu, então não valeu, né? Então eu vou agora remover o home do IPFio, porque eu tinha criado e não valeu. Então agora vamos de novo. add user IPFio. Vou criar um usuário chamado IPFio. Vou colocar uma senha bacana para ele aqui. E tá lá criado o usuário IPFio. Então, mostrar que o usuário IPFio tem um home aqui na máquina. Beleza? Não tem nada... Tem algumas coisas lá já, inclusive, né? Que são esses arquivos bash logout, bash rc e .profile, que foram copiados desse outro diretório aqui, que é o /etc scale. ls-la mostra a listagem longa e de todos os arquivos, inclusive os invisíveis. Então a gente vê que tem aqui um arquivo bash logout, bash rc e profile, que foram justamente os arquivos que foram copiados para o home do usuário que eu acabei de criar. Inclusive essa é uma forma, né? Se você quiser que todo usuário tenha alguns arquivos sempre que é criado um novo usuário, basta copiar esses arquivos para o diretório /etc/scale, que vai ter o usuário. Bom, agora eu vou virar aqui, e eu vou fazer isso usando a rutinha. Eu vou rodar su- para carregar as variáveis de ambiente, IPFio. Então eu vou virar o usuário IPFio. É que aqui na minha máquina, eu vou fazer diferente aqui, que na minha máquina eu não posso usar como root o su-. Por quê? Porque eu sou preguiçoso e fiz um alias, né? Na verdade eu posso usar, vou usar, mostrar para vocês um detalhe. O que eu fiz aqui? Ó? Eu sou preguiçoso, né? Então quando a gente vai se tornar root, a gente deve usar su-. Por que o menos? Porque o menos carrega as variáveis de ambiente do usuário. Por exemplo, as variáveis de ambiente do root. Só que eu sou muito preguiçoso, então eu fiz um alias. Quando eu digito su, na verdade eu estou digitando su-. Então aqui eu tenho um alias. Se eu não quiser levar o alias em consideração, é só escrever o comando com um barra na frente. Aí ele não leva em consideração o alias e roda efetivamente o programa. Então eu vou rodar aqui su- IPFio, para me pedir a senha, porque eu estou fazendo isso com o usuário Cretil. Pronto, estou logado aqui nesse terminal com o usuário chamado IPFio. Muito bem, se a gente der uma olhada no que tem aqui, a gente não tem nada, ó, só tem aqueles arquivinhos simples. Então eu vou criar uma chave para poder fazer login em outro lugar e me autenticar com essa chave, né? Então como é que a gente vai fazer isso? Eu vou rodar o SSH key
gen. Então eu vou criar uma chave, na verdade um par de chaves, né? Então quando eu rodo ssh keygen, ele vai fazer um monte de calculeira e vai dizer assim, olha, em qual arquivo você quer gravar essa chave. O padrão é no /home, /nome do usuário, diretório .ssh e a chave que é o ID RSA. Essa é a chave privada que vai ser criada. Eu digo, esse daí tá bom, basta dar um Enter, aí ele cria o diretório, porque não existia antes, e pede para que eu forneça uma chave, uma palavra passe, para que eu armazene a minha chave privada, porque assim, quando a gente vai criar a chave, a gente cria um par de chaves. Uma que a gente vai poder publicar para todo mundo, e o par dela, casadinho com ela, que é a que a gente chama de chave privada. Essa eu não vou fornecer para ninguém. Então, quando a gente vai fazer essa criação, se a gente apertar Enter aqui e não colocar uma passphrase, a chave privada, e eu vou mostrar isso para vocês, ó. Ele mostrou essa mensagem aqui, nós vamos olhar agora no diretório .ssh e a gente vai ver que a gente tem dois arquivos aqui, ó. Um que é o IDRSA, que é a chave privada, e um outro que é o idrsa.pub, que é a chave pública. Se eu der um cat nesse cara aqui, idrsa.pub, aqui está a chave pública, sem nenhum problema, essa chave todo mundo pode ver. Essa é a chave que a gente vai fornecer para os outros, para que os outros possam, por exemplo, criptografar coisas, para que só a gente, de posse da chave privada, seja capaz de decriptografar. E eu vou dar um cat também na chave privada. E a gente vai ver aqui a chave privada. Então, nesse caso, a chave privada está aqui aberta, ela não está... Embora tenha um monte de letrinha aqui, você pode achar que isso é criptografado, mas não é. Isso não está criptografado. Então, se alguém levar o meu notebook, ou se o HD pifar e eu levar numa loja ou coisa e tal, alguém pode ter acesso a isso, vai ter acesso à minha chave privada. Então, eu vou fazer de novo. Eu vou apagar os IDRSA, apaguei, e eu vou rodar de novo SSH, keygen, e vou fazer um par de chaves outra vez. Ele me pergunta de novo se eu quero gravar nesse arquivo, eu digo que sim, dou um Enter, só que agora ele me pede uma passphrase, e eu vou agora selecionar uma passphrase. Quanto maior a passphrase, melhor. Inclusive, se eu digitar errado, ele me avisa que eu digitei errado, para não cometer o erro de não saber qual é a chave, né? Então, digitando agora 2 vezes iguais, ele criou a chave. Da mesma forma, se a gente olhar lá no diretório .ssh, a gente vai ver as duas chaves lá, acabaram de ser criadas. Se eu olhar com o cat o idrsa.pub, eu tenho aqui a chave pública do mesmo jeitão, não é a mesma, mas do mesmo jeitão que eu tinha outra. E se eu olhar aqui a chave privada, parece a mesma coisa, né? Mas essa chave aqui está criptografada por essa passphrase. Então, criptografada por essa passphrase, mesmo que alguém tenha acesso ao meu computador, não vai ter acesso à chave, não vai conseguir usar a chave. Então, esse processo cria essas duas chaves. Muito bem. Agora, se eu quiser logar num servidor, né? Então, eu vou logar num servidor, ó, SSH, nome do usuário, IP-fio. Se for o mesmo nome do usuário aqui e lá, eu não precisaria colocar o nome do usuário. E eu vou logar nessa mesma máquina aqui, ó, local host. O servidor SSH me responde, é a primeira vez que o usuário IP-fio está logando lá, então ele mostra a chave ou a fingerprint da chave do servidor, eu digito yes para aceitar essa chave. Ele me pergunta a senha, eu ponho a senha e eu estou logado no servidor, remotamente. Muito bem, vou deslogar digitando Ctrl D, desloguei. Agora o que eu vou fazer? Para não ter que digitar a senha para me logar, eu vou rodar um outro comando que é o ssh copy ID. Então eu vou copiar a minha identificação do usuário IP-fio para um servidor. Então IP-fio @ servidor local host.
O que ele fez? Ele está me pedindo a senha. Por quê? Porque ele está precisando enviar a chave, mas lá no servidor, o servidor tem que saber que esse usuário é válido. Então, eu digito a senha. Digitada a senha, eu fiz a cópia, conforme ele mostra aqui, ó. Copiei a chave. Legal. Agora, se eu logar de novo, veja só, ele não está me pedindo a senha do servidor. Ele está me pedindo a passphrase que eu criei, o par de chaves. Então, agora eu vou digitar a passphrase. Digitei a passphrase, loguei no servidor, sem precisar de senha. E como é que isso é possível? Vou mostrar para vocês. Como aqui eu estou logando no próprio servidor, essa chave está indo para o mesmo lugar. E para onde ela vai? Ela vai para um arquivo que chama Authorized Keys. Então, esse arquivo Authorized Keys tem uma cópia da chave pública dos usuários que podem logar lá. Então, com essa chave pública, o usuário pode logar lá. Mas, para poder logar lá, não basta ter a chave pública, tem que ter a chave privada correspondente. Então, essa é uma forma de poder fazer login num servidor sem precisar digitar uma senha. De forma que ninguém vai conseguir adivinhar a senha, porque você pode configurar o seu servidor SSH para não aceitar senhas. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Vou sair desse usuário, eu estou aqui no meu usuário, Creteu, e eu vou logar num servidor que chama GNU.works. Quando eu tento logar nesse servidor, ele me pede, ó, da mesma forma, uma passphrase, e eu vou digitar a passphrase. Digitei a passphrase, loguei no servidor sem precisar digitar a senha. Por quê? Porque no servidor tem, no mesmo diretório SSH, tem um arquivo Authorized Keys com a minha chave pública bonitinha escrito lá. Aí você vai pensar aí malandramente, ó, vou dar um print screen aí, que eu vou pegar a chave pública do Creteu e aí eu vou conseguir logar nesse servidor aí. Não vai. Por quê? Porque na hora de fazer o SSH, o servidor manda um desafio lá, né, que ele, para saber que sou eu mesmo, ele precisa mandar uma informação que ele criptografou com a chave pública que está lá, e só quem vai ser capaz de decriptografar é quem tiver a chave privada. Dessa forma, a gente consegue saber que o usuário é aquele usuário mesmo, mesmo sem ele precisar digitar uma senha. Beleza? Agora, a pergunta do... Foi de quem essa pergunta? Eu já esqueci. Acho que foi do IPFil, né? Foi do IPFil. Ele fala também sobre GPG, né? GPG é uma outra historinha, até um pouco mais complexa, mas é também um conjunto de chaves, né? E aí a gente é usado para muitas coisas, né? Então, se eu rodar aqui, ó, GPG list keys, eu vou ver as chaves que o meu usuário tem aqui baixadas, né? Então, por exemplo, eu tenho uma chave aqui, essa aqui é a chave, é o certificado, a chave a chave pública do Jonathan Carter, cujo e-mail é jcc@debian.org. Essa pessoa, o Jonathan, é o líder do projeto Debian nesse momento, né? Eu tenho uma chave aqui de um projeto que eu participei, ó, encrypta@raiseup.net, assim tem vários outros aqui, outras pessoas com as quais eu tenho, as pessoas que eu tenho uma chave pública do GPG e que, portanto, eu posso fazer várias coisas, como, por exemplo, mandar um arquivo. Eu quero mandar um arquivo para o Coringão, meu camarada Coringão, que está meio desaparecido. Eu vi ele aqui, onde ele está aqui. Está aqui o Carlos Donizete. Cadê o Coringão? Aqui eu não enxergo. Cadê o Coringão? Cadê o Coringão? Aqui. Pronto. Se eu criptografar um arquivo usando essa chave, que é do Carlos Donizete Frois, que é o Coringão, só quem vai ser capaz de decriptografar é quem possuir a chave privada correspondente, a chave GPG privada correspondente, que é só o Coringão que tem. Então, dessa forma, eu consigo enviar uma informação criptografada que só o Coringão é capaz de abrir.
essa chave GPG pode ser usada, por exemplo, para fazer o envio de e-mails criptografados. Da mesma forma, vai ser criptografado. Então, aqui, por exemplo, eu tenho a chave de um outro Debian Developer, que foi meu sponsor no Debian, que é o João Heriberto Mota Filho, e a gente tem a chave aqui, né? Tem aqui uma chave do Anauac de Paula Gil e por aí afora, né? Então, a gente, com isso, com o GPG, dá para fazer uma porção de coisas com o GPG, mas o fundamento é o mesmo. Um par de chaves, uma chave privada e uma correspondente chave pública. A nossa chave pública, no caso do GPG, a gente costuma de fato publicar em servidores de chave, servidores que recebem essas chaves. Que chaves? As chaves públicas de uma porção de usuários. E esses servidores se comunicam entre si, de modo que essas chaves ficam espalhadas. E a gente pode fazer pesquisas. Então, se eu quiser pesquisar num desses servidores para saber qual é a chave pública de uma determinada pessoa com a qual eu quero trocar informações, aí eu baixo a chave pública dessa pessoa e vou ter um comandinho que eu não sei de cabeça aqui do GPG para fazer a criptografia de um arquivo, de uma mensagem, usando a chave pública dessa pessoa, de modo que só quem tiver a chave privada dela é capaz de decriptografar. Lá no meu dicas, então se eu olhar aqui, eu vou dar um grep aqui em GPG. Vamos ver o que eu tenho no dicas sobre GPG. Ó. Hack, tutorial, dicas, né? O que tem? Tem várias coisas, ó, como por exemplo, receber uma determinada chave de um determinado servidor. Esse comandinho aqui serve para colocar a chave de um repositório para o apt, para a base apt poder trabalhar. Tem aqui como eu baixar aqui eu estou baixando o certificado da chave do JX Self, que é quem assina os pacotes do Linux Libre. Aqui tem uma forma de como fazer a criptografia de um arquivo com esse "-c", usando a minha própria chave ou a chave pública de alguém. Eu tenho como fazer a decriptografia de um arquivo usando a minha chave privada, e assim como procurar por chaves, como listar chaves secretas, como editar uma chave e assim por diante. Para quem não conhece, eu vou lá para o meu repositório, estou aqui no full screen, não estou? Vamos lá, o infinito, e aqui vamos olhar aqui a página web. A gente vai olhar uma página que é do Creteu, que está lá no Salsa, aqui. Então, essa mesma página, esse mesmo conteúdo está também no GitHub. Eu não estou logado aqui nesse navegador, ó. Então nem vou logar, vou lá no GitHub, vamos ver. GitHub /Creteu, tá aqui. Aqui eu acho que eu tô logado. Então se a gente acessar aqui, ó, github.com/Creteu/dicas, tem uma porção de artigos que eu escrevi, todos no formato MD de Markdown, né? Então tem alguns tutoriais, inclusive quando eu faço um tutorial de vídeo, muitas vezes eu estou seguindo um tutorial que eu mesmo escrevi, e tem aqui esse dicas-ng, que foi o arquivo que eu olhei, que é a minha coleção de pequenas dicas que eu uso até hoje, quando eu não lembro de alguma coisa, e que eu venho sempre alimentando, né? Elas estão separadas por categorias, então tem uma categoria para redes, para sistema de arquivos, pacotes e assim por diante. E assim eu vou pesquisando, isso está lá público, então se a gente der um Ctrl F aqui em GPG, a gente vai ver de uma forma mais legível até os mesmos comandinhos que vocês viram aqui no meu terminal, com dicas para usar o GPG. Beleza? Vamos para a próxima dúvida.
Deixa eu olhar aqui na página. A tela já estava ok, né, Renezinha? O Madruga avisou também, a Renezinha tinha avisado no chat aqui, mas eu não vi, não. O Fernando está dizendo aqui que não está funcionando na máquina dele os comandos su e su menos. Só funciona pelo sudo ou sudosu. E ele está usando o Debian Stable. Olha só, o que acontece? Dependendo de como você faça a instalação, então eu vou lá para um terminal para mostrar isso, né? Dependendo de como você faça a instalação, o que é preciso, né? O que é preciso para poder funcionar? O que é preciso para poder funcionar SU? Para poder funcionar SU, o usuário root tem que estar cadastrado como uma senha. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou me tornar a toda poderosa Rutinha, desde que eu acerte a senha. Vocês já viram que ainda bem que eu não preciso falar enquanto eu digito a senha, né? Então muito bem, eu vou mudar a senha do root aqui para não dar. Vou botar 1, 2, 3 aqui na senha, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pronto, mudei a senha do root para 1, 2, 3. Então, se você acessar aqui a minha máquina agora, a senha é 1, 2, 3, tá? Então, olha só, para que isso? Para poder mostrar para vocês esse arquivo aqui, ó. Eu vou pegar, vou fazer um grep no root e vou mostrar esse arquivo aqui, ó, etc passwd. Então, eu vou olhar só a linha do usuário root dentro do arquivo etc passwd. Esse arquivo mostra as informações. É que tem root também escrito aqui, porque está chroot, né? Mas o usuário root é só essa primeira linha aqui, ó. Então, nesse arquivo etc passwd, a gente tem a lista dos usuários, né? Se eu der um cat nesse arquivo, a gente vai ver todos os usuários que tem aqui, um por linha, ó. Inclusive aquele usuário chamado ipfil que eu acabei de criar. Muito bem. E a gente tem um arquivo que é o shadow. Então eu vou mostrar só a linha do root. Não, eu vou mostrar também a linha do ipfil. -e root, -e ipfil do arquivo etc shadow. E o que a gente vê aqui? A gente vê aqui o hash da senha. Ó. Então olha só. Usuário root, algoritmo 6. Esse aqui é o temperinho que vai ser usado para gerar o hash. Então, quando eu defini a senha do usuário root, o que eu fiz? Eu peguei e tratei de dizer uma nova senha e o programa passwd criou essa estrutura. Mas eu posso fazer com que o root não tenha senha. E como é que eu faço isso? Eu posso fazer assim, eu posso editar o arquivo shadow e chegar aqui e fazer isso aqui, ó, apagar tudo que está aqui entre esses dois pontos e esse outro dois pontos aqui. Não, foi um a mais aqui. Não, foi a mais nada. Esse outro dois pontos aqui. E vou colocar, por exemplo, um asterisco, como estão naquelas outras lá. E salvei. Desta forma, o que a gente tem aqui? A gente tem que o usuário root não tem uma senha. Não está definido para ele um hash de senha. Então, se eu rodar su a partir de agora, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que o sistema vai pedir a senha, construir um hash e comparar com o que tem lá. E lá tem asterisco. Então, aí você não consegue usar o su. O que é que você teria que fazer para poder usar o su? Então, você usa sudo-su, por exemplo, você se torna a rutinha. Aí é só você fazer, ó, passwd e definir uma nova senha para o root. Deixa eu colocar uma outra senha aqui, ó. Eu vou rodar sudo-su, aí passwd e vou colocar uma nova senha para o root. Coloquei a nova senha para o root. Então, se eu olhar de novo aquele mesmo arquivo, eu vou ver que agora tem o hash da senha para o root. Então, o que é melhor? Não tem melhor. Você pode usar o su, eu prefiro,
né? Usar o su menos, né? Eu prefiro, mas você pode usar o sudo. Mas se você mudar de ideia, é só você rodar sudo su, você se torna toda poderosa rotinha. E aí você define uma senha para o root. A partir do momento que o root tem uma senha, aí você pode usar su. Olha lá, saio daqui, uso su, ponho a senha do root e me tornei root. Perfeito? E se eu quiser mudar de ideia? Eu não quero que o root tenha senha. Eu posso editar esse arquivo e tirar aquele hash dali e passar a usar o sudo. Para usar o sudo, eu tenho que ter o sudo instalado, que eu nem sei se está instalado aqui na minha máquina, tá? E eu tenho que fazer que o usuário faça parte do grupo sudo. Vamos ver se o usuário Creteu faz parte do grupo sudo. O usuário Creteu faz parte do grupo sudo. Então, se você quer colocar um usuário para que esse usuário possa usar o sudo e se tornar a toda poderosa rotinha, você põe o usuário no grupo sudo. Por exemplo, eu posso colocar aqui o ipfil no grupo sudo, rodando add user ipfil sudo. Pronto, agora o usuário ipfil, então eu vou ver, ó, id ipfil, que era para ser lpfil, né? lpfil. Eu ponho o ID e a gente vê que o usuário ipfil faz parte do grupo sudo. Então, se eu estiver rodando, eu fizer aqui, ó, su ipfil, pronto, me tornei, su ipfil, me tornei usuário ipfil, mas o usuário ipfil pode rodar sudo su. E aí eu vou, digito a senha do usuário ipfil e virei root como usuário ipfil. Tá claro essa história? Vamos remover agora o usuário ipfil. Ele já nos atendeu aqui perfeitamente. Vamos remover o home do usuário ipfil. Removi o home do usuário ipfil e vou redefinir a senha do root para ficar tudo certinho. Pronto. É isso aí. Vamos ver. Então, se você fizer isso... aliás, ele já fez. Ó. O Fernando aqui, o Eleutério, está dizendo que funcionou. Que ele tinha colocado a senha do root na instalação. Obrigado. É porque no instalador do Debian, se você não define uma senha para o usuário root, ele vai fazer o quê? Ele não vai colocar, o instalador não vai colocar senha para o usuário root, mas vai colocar o usuário que você defina para ele no grupo sudo, de maneira que você vai poder fazer as tarefas que exijam ter poderes de super rotinha com o sudo do seu usuário. Mas tudo que o instalador faz pode ser desfeito ou modificado, né? Então, são dois usuários diferentes. O usuário root é um usuário, o seu usuário regular é outro usuário, né? Vamos ver aqui o que ainda fala a Renatinha. A Renatinha fala que o usuário root sem senha é bem perigoso. Não, Renezinha, é assim. Quando a gente faz daquele jeito, sem senha, não quer dizer senha em branco. É sem senha. Ou seja, ninguém vai poder se autenticar como root. Não é que é uma senha em branco. Senha em branco seria outra coisa, né? É sem senha, não é uma senha em branco. Se você, na edição do arquivo, né? Na edição do arquivo, ao invés de você colocar aquele asterisco, você deixar só os 2 pontos e 2 pontos sem nada, aí é uma senha nula, uma senha em branco mesmo. Dá para virar root sem precisar de senha. Mas colocando aquele asterisco lá é sem senha, não vai ter senha. Não vai ter como se autenticar, né? É isso aí. O Fernando pergunta... não, eu já respondi a pergunta dele. Então, você entendeu essa, Renezinha? Sem senha, usuário root sem senha, realmente se for uma senha em branco é muito perigoso, porque outras pessoas vão poder ter acesso, né? Tem muita gente que fala, o sudo é mais seguro do que usar o root. Na minha opinião é a mesma coisa, do ponto de vista do usuário, porque a pessoa também faz muita coisa com sudo, aí ela se acostuma a colocar sudo em tudo que é coisa que faz, e aí ela põe sudo, remover uma coisa que não é para remover, e remove a coisa que não é para remover. Então assim, toda vez que você vai fazer uma tarefa administrativa,
seja usando o usuário root, seja usando sudo, você tem que tomar as devidas cautelas. Por quê? Porque no GNU, quem manda é você. Quem manda é a toda e poderosa rootinha, ou seja, quem manda é root. Então, root manda. E manda significa o quê? Se você mandar apagar uma coisa que vai fazer o seu sistema não funcionar, o problema é seu. Ninguém monitora o que você está fazendo. Não existe uma entidade cuidando de, olhe, o sistema não pôde eliminar isso porque ele está em uso no momento. Não, quem manda é a rootinha. Ela mandou apagar o que não deve, apaga. Ela tem que saber o que ela está fazendo. Né? Se você não sabe o que está fazendo, não faça. É isso que funciona. Não tem paternalismo nem maternalismo aqui. Aqui quem cuida é a rootinha. É rootinha, pode fazer tudo. Ela pode quebrar tudo, Renezinho. Não tem essa não. Ela pode quebrar tudo. Porque essa história de não ter senha também tem o seguinte. A pessoa digita lá sudo e dá um comando. Dali a pouco ela digita, e aí pede a senha, ela põe a senha. Se ela não demorar muito a fazer o comando de novo, ela não precisa digitar a senha. Vê só, vou mostrar aqui no terminal. Estou aqui como usuário root, eu vou fazer sudo IPA. Me pediu a senha, eu vou colocar a senha do Creteu. Pronto, aí ele rodou como root o comando sudo IPA. Eu vou rodar de novo. Agora ele rodou e não pediu a senha. Durante um período, ele vai rodar sem pedir a senha. Então, se eu fizer aqui sudo rm o que não deve, vai apagar o que não deve como root, não me pediu a senha. Né? Se eu rodar aqui sudo id, para a gente ver quem que eu sou, sudo id, olha aí, eu sou o root. E eu não precisei digitar a senha, porque o sudo tem um agentezinho aí que guarda durante um período. Se isso passar um pouquinho mais de tempo, aí eu tenho que digitar a senha de novo. Então, inclusive, é um cuidado que a pessoa tem que ter. Né? Tem gente que às vezes não toma esse cuidado. Acabou de usar o sudo, sai de frente da máquina e deixa a máquina de bobeira. Ainda está rodando. Percebe? Isso tem um tempo de validade. Não sei que tempo que está definido por padrão, mas aqui eu estou fazendo coisas como root sem precisar digitar a senha. Olha que beleza, porque já foi digitada uma senha. É para isso, inclusive, que serve por padrão, é bandeira L, né? Quando a gente digita bandeira L, entra em ação, por padrão é assim, entra em ação um salva-telas, né? Porque aí eu vou sair da frente da minha máquina, é legal eu rodar um bandeira L, ou tem uma tecla para bandeira L, eu não sei se tem um comando para isso, é capaz de ter, mas não estou lembrado aqui. Mas você rodando o bandeira L é importante para você não deixar de bobeira isso daí. O Bruno, ele mostra isso logo no primeiro uso do terminal, literalmente. Na verdade, depende do tempo que vai ficar e depende de como você configurou. Pode durar toda a sessão do usuário ou pode durar um tempo determinado que tem um arquivo de configuração para configurar isso aí. A Renezinha está falando aqui que viu essa depois de um login no Kali. Mas isso, na verdade, não depende da distribuição. Em todas elas, isso acontece mediante as configurações, né? Também está dizendo aqui a Renezinha que também tem isso no Fedora. De fato, tem isso em qualquer distribuição. E o Bruno comenta aqui, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Exatamente, né? Se você é a rootinha, se você tem poderes de rootinha, você tem que saber o que você está fazendo. Se você não sabe o que você está fazendo, a chance de você fazer bobagem é bastante grande, né? Vamos lá, como diria meu amigo Blau Araújo, vamos encaminhando, né? Vamos lá. Estamos falando da frase do... Não entendi. Estamos falando da frase do tio Ben no login de root. Não sei o que ele quis dizer com isso aí, não. Se é bom.
o LPFIL pergunta se é possível criar um usuário com as mesmas permissões do root. Olha só, vamos lá de novo. Ó. Vou virar root, a toda poderosa rootinha. Errei a senha de novo. Acertei a senha. Vamos de novo. Ó. add user IP. Agora vamos fazer certo. LPFIL. Tá lá. Vamos colocar uma senha. Pronto, coloquei uma senha. Agora olha só que mágica que eu vou fazer. Eu vou editar um arquivo que é o etc passwd. E agora eu vou chegar na última linha desse arquivo, que é a do LPFIL, e onde está o número do ID do LPFIL, que é 1001, eu vou mudar para 0, e o grupo padrão do usuário LPFIL, que estava 1001, eu vou mudar para 0 e vou salvar o arquivo. Se eu rodar agora, ó, ID LPFIL, ele vai me mostrar que o LPFIL é root. Então, para um usuário ser root, basta que ele tenha o ID 0. Então, agora o IPFIL é root nessa máquina. O LPFIL é root nessa máquina. E eu posso ter... Não é muito comum se fazer isso, né? Mas, né? Onde é que a gente vê isso mais? A gente vê isso mais assim. O sujeito... ganhou uma máquina que chama, né? Então, se você está administrando uma máquina, é bom você perceber isso. Por quê? Porque se alguém invadiu a máquina que você cuida, é muito comum a pessoa fazer esse tipo de coisa. Ela conseguiu alcançar os privilégios da toda poderosa rotinha e esse usuário invasor foi lá no passwd e mudou um usuário qualquer aqui que ele conseguiu pegar as credenciais para o ID 0. E com isso, esse usuário é root. E aí o verdadeiro root, a verdadeira rotinha desse sistema muda a senha e essas coisas todas sem saber que tem um outro usuário, aqui no caso o LPFIL, que também é root e pode ter todos os poderes. Então quando a gente está administrando uma máquina, é importante a gente dar uma olhada nisso e ver se não tem mais de um root aí, porque não é bom ter mais de um root. Vamos apagar aqui o LPFIL de novo. LPFIL. Removendo. E ainda tem o seguinte, ó, olha só. Como eu botei o ID 0, o programa Del User, ele verifica que esse usuário tem ID 0 e ele me alerta aqui, ó, você vai remover a conta... Ó, se você realmente quer fazer isso, use o parâmetro... menos force, mas a gente pode remover de um outro jeito mais fácil, né? Para voltar a estaca 0, para vocês verem como é que funciona. Eu vou colocar aqui, ó, para você ver que a única coisa que muda é esse arquivo. Ó. Eu vou botar o ID 1001 de novo, como tinha sido feito originalmente. Então agora se eu mandar remover o usuário IPFIL, removeu sem reclamar de nada, né? Então uma conta de usuário, eu mostro isso numa aula que eu falo dos usuários também, até talvez com mais detalhe, né? Mas uma conta de usuário nada mais é do que esse arquivo etc passwd, o etc shadow, etc, que tem as informações dos usuários. O que eu errei aqui? Não, o usuário eu já removi, agora eu vou remover o home. Home, lp, fio, -r. Pronto. Vamos lá, mais alguma dúvida? Cássio. O Cássio está dizendo aqui, penso que o sudo pode ser complementar ao root da seguinte forma: determinadas tarefas podem ser configuradas com o vsudo e outras com privilégios mais restritos ficarem restritas ao root. É verdade, Cássio. Para que a gente usa o sudo? O sudo é uma ferramenta muito bacana. Por quê? Porque eu posso, ao administrar um servidor, criar, por exemplo, vários grupos, né? Aí eu posso criar um grupo chamado redes, que são os administradores de informações de rede daquele servidor.
E aí eu edito as configurações do sudo num arquivo chamado /etc sudoers e digo que determinados programas, aqueles específicos de configuração de rede, podem ser usados como a rotinha para todos os usuários que fizerem parte do grupo redes. Eu posso ter um outro tipo de coisas, como por exemplo, eu quero que um determinado usuário seja capaz de incluir usuários. Para incluir um usuário é preciso ser a toda poderosa rotinha. Mas eu não quero que esse usuário faça tudo o que a toda poderosa rotinha faz. Eu quero apenas que ele possa incluir usuários. Então eu posso editar esse arquivo etc sudoers e dizer que quem fizer parte do grupo de criação pode usar o comando add user como se fosse a rotinha. Dessa forma, esse usuário ele tem os privilégios da rotinha só para incluir usuários. Outra razão, Cássio, de usar sudo é quando mais de uma pessoa administra um servidor. Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui um servidor que pode ser administrado por mais de uma pessoa, né? Então eu vou colocar aqui ó, um sshgnu.works, né? Então eu estou logando aqui como meu usuário, é o meu usuário Creteu que está logando lá. Então no arquivo de log vai ter uma indicação de que o usuário Creteu logou agora. Aí se eu rodar as coisas como sudo, né, vai ter uma indicação nos logs que quem está logado era o usuário Creteu, né? Se eu resolver virar toda poderosa rotinha, né, eu me torno a toda poderosa rotinha, me tornei a toda poderosa rotinha aqui. Mas o que acontece? Tem um registro no arquivo de logs que o usuário Creteu, num dado momento, se tornou a toda poderosa rotinha. Então todas essas informações vão estar aí. Mas por que eu posso me tornar a toda poderosa rotinha? Porque o arquivo de configuração, que é o /etc sudoers, aqui não foi alterado, né? Aliás, eu não posso ver isso, porque aqui eu estou logado como usuário Creteu, né? Aqui, os usuários que fazem parte do grupo sudo, né? Eu posso ver aqui que eu faço parte do grupo sudo, significa que eu tenho privilégios, esse é o padrão, né? Eu tenho privilégio de me tornar a toda poderosa rotinha, né? Mas, num servidor talvez maior, seja interessante ter vários grupos diferentes, e em cada um desses grupos ter a possibilidade de usar um conjunto de programas como se fosse a toda poderosa rotinha e não todos eles. Agora, num desktop, meu desktop, o seu desktop, esse tipo de critério talvez seja meio desnecessário, porque normalmente no próprio desktop da gente, quem administra é a gente mesmo, né? Então só quem vai poder ter acesso a toda a poderosa rotinha é a gente mesmo, né? Então, se a gente fizer bobagem, também foi a gente mesmo que fez, né? Mas em servidores, sim. Tem um outro aspecto também. Num servidor, vamos supor que a gente tenha lá um grupo de administradores, e esse grupo de administradores é composto por uma porção de usuários que podem fazer um monte de coisas como a toda poderosa rotinha. Numa máquina como essa, o usuário root não tem senha. Então, o que o dono da empresa ou o administrador master da história faz? Ele coloca usuários no grupo de administradores. Beleza. Se aquele funcionário deixa de trabalhar naquela equipe, simplesmente o que é preciso fazer é remover aquele usuário do grupo administradores. Muita gente que não usa sudo teria que fazer o quê? Teria que tirar a senha, mudar a senha e contar uma nova senha para todos os outros administradores, porque seria muito estranho alguém que não trabalha mais, que não faz parte mais do time, continuar tendo a senha de root. Se você me perguntar, e todo mundo nas empresas faz isso, Creteu? Eu vou responder com toda a certeza do mundo, não. Tem um monte de empresa que fica compartilhando senha de root, um monte de usuário fica sabendo senha de root, e aí um monte de gente, quando sai da empresa, sai com raiva da empresa e faz bobagem. Essas coisas acontecem, né? Então o sudo serve para isso também, né? Então varia muito de condição para condição, né? Vamos lá ver se tem mais alguma pergunta. Se não tiver, a gente já está aqui há quanto tempo? 1 hora e
34 minutos. Muito bem. Vamos lá para a última dúvida, se alguém tem mais alguma dúvida. Cássio, Daniel, Bruno, Fernando, Inezinha, Matheus Madruga. Silêncio nessas horas, silêncio nessas horas. Vamos lá, então eu vou falar aqui, já que ninguém está fazendo pergunta, né? Eu vou voltar aqui, lembrando que essa é a nossa última Tira Dúvidas ao vivo do ano, né? Que a gente faz aqui. Ano que vem, se tudo correr bem, a gente vai estar aí de novo, com aulas às quintas-feiras, às 19 horas. Se você tiver sugestões, sabe que tem lá o nosso grupo para você mandar sugestões, né? Eu estou gravando também, estou preparando aqui um vídeo final, um vídeo assim, como diria, é um vídeo de bola extra do ano, né? Que por enquanto os slides estão quase prontos e está muito da hora, então fica aí de surpresa, fica atento aí nas notificações do canal, né? Que vai ter essa surpresinha aí antes do fim do ano, né? O pessoal está aqui agradecendo, o Cássio está agradecendo, está dizendo que esse trabalho é filosófico. Tudo que a gente faz é filosófico, cara. Tudo que a gente faz é o ideal de mundo que a gente tem, né? Queira ou não, a gente sempre expressa isso de alguma forma. Obrigado, viu, Cássio, pelo reconhecimento. A Renezinha também está agradecendo. Obrigado, Renezinha. O LP Fio também está agradecendo. Legal. Mandando um beijo no coração meu e de todos os demais. Obrigado. O Bruno também está agradecendo. Disse que, por hora, no caso dele, as dúvidas aparecem à medida que vai utilizando o sistema operacional. É assim mesmo. Então, anota, viu? Aliás, eu recomendo para todo mundo. Se você está assistindo lá, acompanhando as aulas, anota o que você descobre, anota o que você não entendeu, anota o que você entendeu, mas ainda tem uma dúvida, anota a curiosidade que apareceu, que você tem a oportunidade, depois de tudo isso, participar aqui, se puder e quiser, dos Tira Dúvidas ao vivo, se não lá no nosso grupo, manda essa dúvida. Se você não anota na hora, é muito fácil depois de você esquecer. Então, anota na hora. Seja aquilo que você aprendeu, seja aquilo que ficou com dúvida, ou mesmo aquilo que tem curiosidade. Porque, por exemplo, a gente viu algumas perguntas aqui. Tem como criar um usuário que tenha as permissões de root? Isso não foi uma dúvida propriamente, isso foi uma curiosidade, né? Aí a gente já pôde mostrar como é que faz. Aqui diz o Bruno que as dúvidas vão aparecendo à medida em que vai se tentando. É verdade, tem algumas dúvidas que surgem assim, e ele sugere, que eu acho que é uma boa sugestão, de usar o programa MAN, né, de manual, ou se não, o programa que você estiver usando menos help. É uma boa sugestão essa, que eu também já dei em algumas aulas aí, né, Bruno? Uma ótima sugestão, né? O LP Fio aqui manda um abração para todos, diz que todos fiquem bem, né? Enfim, então eu vou encerrando, e para encerrar, eu vou aqui naquele meu slidezinho de sempre, né? E dizer, antes de dizer isso aqui, dizer que você tem aí daqui para o final do ano e começo do ano que vem, a gente vai começar no comecinho do ano, eu aviso, vou fazer um vídeo inicial do ano aqui, né? Mas você não vai dizer que não tem tempo para você maratonar todas as aulas aí, né? São apenas 33 aulas, apenas 14 tutoriais, mais 8 aulas de tira dúvidas, umas 50 horas de vídeo aí, que eu acho 50, 60 horas de vídeo lá, é hora para me de vídeo, então dá para maratonar tudo, anotar todas as dúvidas e ficar tinindo, né? Para começar 2021 ali, todo poderoso. Não é isso? Muito bem. E eu quero dizer então que, se você estiver gostando aqui do nosso trabalho, você pode apoiar, deixando o seu like, compartilhando, não é?
E se você quiser nos ajudar e colaborar financeiramente, você pode fazer isso lendo aqui os QR Codes que estão aqui ou na descrição desse vídeo. Dizer que o curso vai continuar o ano que vem, mas o grupo não vai parar não, hein? Então, se você tiver com dúvida, mesmo aí no Natal e tudo, é claro que eu talvez não responda com a mesma presteza de outros tempos que não são os tempos de festas aí, mas está lá. Você me acha nas mídias sociais por @Creteu e a gente tem o nosso grupo que é o t.me/curso GNU. Eu espero que você tenha gostado dessa aula ao vivo. Quero dizer para quem está ao vivo aqui, não precisa ir embora, que a gente sempre tem um papinho depois da aula aqui mais bem-humorado, talvez, ou mais relaxado, né? Então eu quero agradecer a presença de todas e de todos, a audiência de todos e de todas, desejar a todos um 2021 super legal, né? E o ano que vem a gente está aí de volta. Um abraço, a gente se vê numa aula. Até lá.